Os cemitérios estão sempre fechados no dia 31 de outubro, o Halloween. Sabia disso? Descobri isso em tempos passados, onde nossa diversão não dependia do celular ou internet. A tentação de entrar escondido em um cemitério nesse dia e fazer coisas estúpidas é mais do que a maioria das crianças que sabiam dessa informação queriam fazer. Meu nome é Samuel. Cresci numa cidade pequena, mas com um cemitério gigante. Minha melhor amiga era uma garota chamada Anna Thompson, que morava perto de mim. Eu e ela tínhamos 13 anos quando invadimos o cemitério. Não havia razão para isso. Era Halloween e estávamos entediados. Jovens demais para festas, velhos demais para doces ou travessuras. Nossos pais tinham ido a uma reunião na prefeitura e fomos deixados à nossa própria sorte. Eles presumiram que passaríamos a noite assistindo a filmes de terror na sala. Claro que mudamos os planos e fizemos algo que sabíamos que poderia nos colocar em sérios problemas. Então, pegamos algumas lanternas junto com nossos casacos e seguimos pela estrada. O cemitério ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Dava para ver de longe por causa das pontas altas em cima do muro e o portão de ferro forjado. Chega brilhava sob a pálida luz da lua como um aviso, mas nenhum de nós prestou atenção nesse aviso. Na verdade, era muito fácil escalar o muro, desde que tivéssemos cuidado no topo. Demorou cerca de 10 minutos para conseguirmos entrar. Ficamos nos arredores, nossa visão quase toda obscurecida pelas árvores gigantes que ladeavam os limites do cemitério. "E agora?" Ana perguntou, um pouco sem fôlego. "Vamos dar uma volta, ver se encontramos alguma coisa interessante." Falei, pensando que talvez houvesse outras crianças brincando por aí. Eu, secretamente, pensei que seria divertido brincar de esconde-esconde na escuridão do cemitério. Então, abrimos caminho por entre as árvores, confiando em nossas lanternas para ver alguns metros à nossa frente, enquanto uma nuvem passava sobre a lua e nos deixava envoltos na escuridão. Tínhamos conseguido passar por entre as árvores por cerca de 20 minutos ou mais, quando, de repente, Ana parou e prendeu a respiração. "Ouça!" Ela sussurrou, agarrando meu braço com tanta força que doeu. "Você ouviu isso?" A princípio, não ouvi nada além do farfalhar das folhas ao vento. Eu estava prestes a dizer algo quando outro som rastejou em meus ouvidos, quase imperceptível. Era impossível distinguir o que poderia ser, mas minha curiosidade foi despertada. "Vamos!" eu disse, puxando a mão de Ana. A verdade é que sempre achei Ana muito bonita, com seus cabelos loiros ondulados e olhos verdes. Fiquei tão feliz por ela não poder me ver ficar vermelho no escuro. Caminhamos em direção ao som, ou pelo menos de onde pensávamos que poderia estar vindo. Estava tão quieto que era difícil dizer. No entanto, quanto mais caminhávamos, mais alto o som ficava. À medida que o som se tornava mais distinto, nós dois percebemos o que era. Era uma combinação de choro e gemidos, e talvez até um pouco de súplica. Ana começou a tremer um pouco, conforme os sons aumentavam de volume. "Ei, não tô gostando disso. Vamos sair daqui", ela disse. Abruptamente, virei-me e arrastei-a, ansioso por me afastar do barulho. No entanto, não importa para que lado nos virássemos, todos os lamentos atormentados tornavam-se cada vez mais altos.
até que era quase doloroso de ouvir. Percebi que Ana estava chorando ao meu lado. Eu podia sentir na forma como a mão dela tremia na minha, mas não conseguia ouvir por causa do barulho. Eu podia sentir o início de um ataque de pânico me dominando quando, de repente, a lua irrompeu por trás da nuvem e iluminou o cemitério. De alguma forma, estávamos bem no meio do cemitério, cercado por um mar de lápides em ruínas. Aquela, pelo que eu me lembrava, era a parte mais antiga do cemitério. O que me chamou a atenção, porém, não foram as lápides, mas o que estava ligado a elas. Contorcendo-se na terra, havia uma massa de corpos, cada um lutando desesperadamente contra o chão. Uma corrente enrolada em cada cintura, ligando as costas de sua vítima a uma pedra logo atrás de cada um. Observei a cena ao meu redor, achando impossível entender o que estava vendo. Um grito agudo chamou minha atenção para os meus pés. Eu vi uma garotinha, não mais que 6 ou 7 anos, soluçando na poeira. Ela estava acorrentada a uma pedra que era 2 vezes maior que ela. Meu Deus, pensei, isso deve pesar 1 tonelada. Ela parecia estar tentando arrancá-la do chão, embora seus músculos frágeis não conseguissem movê-la. Ela gritou para mim em uma língua que não conseguia entender, estendendo a mão como se eu pudesse salvá-la do tormento. Sem pensar, abaixei-me e agarrei a mão dela, mas não consegui. Foi como se a mão dela não fosse nada além de ar. Ela começou a chorar e lamentar. Meu coração afundou quando percebi que não poderia ajudá-la. De repente, todos os espíritos naquele cemitério pareciam sentir Ana em minha presença. Todos eles estenderam a mão para nós, clamando. Suas mãos fantasmagóricas passando por nossa pele, sem realmente nos tocar. Seus gritos e soluços rasgaram o ar da noite. Soltei a mão de Ana. Me virei para sair correndo do cemitério, tropeçando e caindo em algumas lápides em meu caminho, quebrando um dos meus dentes no chão. Conseguia ouvir Ana gritando atrás de mim, me implorando para não deixá-la. Mas eu estava surdo aos seus gritos. Tive que sair de lá. De tudo o que aconteceu naquela noite, ter abandonado minha amiga é o que mais me arrependo. Saí correndo do cemitério. Lembro-me de cada segundo agonizante tentando escalar o muro, pensando em como aquelas mãos me puxaram desesperadamente, imaginando o que teria acontecido se elas fossem capazes de me tocar. Pensar nisso me deixou tão louco que parei no meio do caminho para vomitar em alguns arbustos. Depois disso, corri para casa, tranquei as portas e me enfiei debaixo das cobertas da minha cama. Meus pais ainda não estavam em casa. Não sei o que aconteceu com Ana naquela noite no cemitério. Ela deve ter saído e voltado para casa antes que seus pais soubessem que ela havia saído, porque nenhum de nós no final foi pego. Mas ela não foi a mesma depois disso. Nunca mais falou comigo. É claro, eu já esperava, um tratamento que eu merecia. Seus pais devem ter notado o quanto Ana ficou apavorada, porque eles se mudaram alguns meses depois, provavelmente esperando que uma mudança de cenário melhorasse a condição dela. Eu me pergunto se isso aconteceu. Estou com muito medo de procurar essa resposta. Em vez disso, procurei outras respostas. Quando eu tinha 15 anos, voltei a esse cemitério mais uma vez, dessa vez à luz do dia. Eu andei bastante por lá, até que vi uma grande lápide, uma que reconheci. Não era necessariamente muito diferente das outras, mas tinha a estátua de um grande anjo olhando para o céu. O nome da menina era Sofia. Seu sobrenome estava muito desbotado para entender. O epitáfio estava em outra língua, talvez alemão. Só consegui distinguir uma data:
1862. Não sei por que tudo isso importava tanto, mas importa. Quando eu tinha 16 anos, encontrei uma passagem num livro, algo que li sem querer para fazer um trabalho chato de escola. Esse trecho do livro dizia mais ou menos assim: dizem que Deus odeia o orgulho e, portanto, odeia os monumentos feitos aos homens. É por isso que a lápide de cada pessoa deve ser pequena e modesta, pois cada pessoa está amarrada à sua pedra, e após a sua morte será sua tarefa arrastá-la para o céu com você. Alguns espíritos passam uma eternidade acorrentados às suas pedras, puxando em vão e clamando pela salvação a um Deus que é surdo aos seus apelos, e os vivos são impotentes para salvá-los. Lembrando dessa última linha, minha mente voltou para Sofia, estendendo a mão para mim, em desespero. De tudo o que aconteceu naquela noite, só tenho certeza de uma coisa. Eu sei porque os cemitérios são trancados todo dia 31 de outubro. Até a próxima. Obrigado.